Gente, 9h05. Bruno, eu acho que devemos começar, né? Perfeito, então. Tá, deixa eu só dar uma introdução. O povo já sabe do que se trata o projeto. A questão é, essa ação em especial, só 3 empresas, nós só temos recursos para a participação de 3 empresas no começo. Isso não significa que se tiver mais, se tiver mais, nós não possamos ir atrás de novos recursos. Mas o que nós temos hoje é recurso para 3 empresas. Então, eu acredito, improvável hipótese de ter mais de 3 empresas, depois dessa reunião, querendo participar, nós vamos ter que selecionar 3. A minha proposição, eu acredito que vocês todos já participaram de editais com recurso não reembolsável, a ideia do governo com os dinheiros não reembolsáveis, ela parte de estratégias para a geração de imposto futuro. Qual a lógica? O governo investe no risco nas empresas, torcendo para dar certo, para ter uma inovação e um salto de faturamento. Com esse salto de faturamento, existem novos impostos. É uma lógica estratégica de governo. Então, caso haja necessidade de seleção, a minha proposta ao comitê gestor vai ser nós selecionarmos as empresas que a implantação venha a trazer o maior impacto econômico. Traduzindo, no custo de produção de uma empresa, no custo de venda de uma empresa, tem uma parte desse custo que é de produção. Isso nós temos como separar pelos balanços da empresa. Desse custo de produção, nós vamos ver com o Senai qual o impacto previsto. Digamos que uma empresa faturou 1 milhão por ano, o custo de produção para ela faturar esse 1 milhão por ano é 200 mil, e o Senai me disse que vai ter um impacto previsto de 20% de ganho na empresa. Então, esse número, que vai ser o número que vai ser usado para a seleção, vai ser 40 mil. A seleção científica para ser justa com todo mundo e viabilizarmos que o CEPMEC busque cada vez mais recursos para mais gente poder participar desses programas. Por que eu digo isso? Nós vamos ter que prestar contas ao financiador. Essa prestação de contas ela é mais valiosa quanto maior o impacto nós demos à economia do Estado. Então, nós temos que procurar isso. Ok? Ok. Isso posto, se houver protestos, estamos sempre abertos a protestos, tá? É só uma proposição para o caso de precisarmos gerar algum tipo de seleção. Bruno, é contigo. Bruno e Thalita, né? É com vocês. Muito obrigado. Gente, eu sou o Bruno, eu sou Relações de Mercado junto com a Thalita da Finds, tá? Agradeço muito, Vinícius, a oportunidade de estarmos aqui. Nós representamos o Instituto Senai de Tecnologia, na verdade a Finds no geral, mas estamos hoje alocados com os produtos do Instituto Senai de Tecnologia em eficiência operacional, tá? Então, hoje, o Espírito Santo, há 2 anos atrás, nós estamos aí com esse foco em eficiência operacional, até mesmo porque tem uma indústria de metal mecânica do lado, tem vestuário do outro, tem alimento do outro e assim sucessivamente. O Espírito Santo é muito diverso, né? Nesse ponto de vista, a gente não tem realmente muitos polos de uma coisa só, né? De um produto específico ou uma fabricação específica. Então, nós ficamos responsáveis por isso, tá? Então, vou abrir a apresentação aqui. Vinícius, eu peço ajuda para você me pontuar se tiver pergunta, porque geralmente, quando a gente está apresentando aqui, a gente não consegue ver as perguntas, né? Se puder me ajudar, tá no mudo. Pronto, tem uma mãozinha aí no monitor de vocês. Quem tiver perguntas, levanta a mãozinha, eu aviso É só clicar que ela levanta aqui e eu estou acompanhando, ok? Fechou. Então, o que a gente vai apresentar para vocês? O Espírito Santo, na verdade, criamos uma mentoria Lean. O Lean Manufacturing, ou Toyota, Sistema Toyota de Produção, e sucessivamente o nome que vocês quiserem dar, o Manufacturing Shooter, é um sistema de melhoria, né, que busca a parte, vou pular uma tela aqui, que busca trabalhar a sua parte da produção relacionados a processos manuais, processos visuais, onde a gente consiga tanto trabalhar uma melhoria contínua da cultura para as pessoas poderem continuar isso. Essa melhoria contínua gera o que hoje a Toyota continua sendo, né?
líder referência com o carro mais vendido do mundo, que é o Toyota Corolla, e líder em qualidade nas produções. Então, assim, é isso que é tão importante falar do Lean Manufacturing. Só que nós pegamos esse projeto e fizemos o seguinte, transformamos ele numa forma que ele conseguisse não somente ser um processo de o consultor ir lá e fazer o trabalho, igual ele disse, tem que ter no mínimo ganho, e o consultor vai lá, consegue esse ganho, e depois de que esse consultor sai, a transferência não é passada para as pessoas. Então, nós mudamos esse processo. Hoje, nós temos esse processo aqui, esse programa chamado Brasil Mais Produtivo, que é um projeto que veio do governo federal em 2014 para melhorar a produtividade nas indústrias. Esse projeto, ele utilizava a metodologia de Lean Manufacturing até 2018, 2014 até 2018, utilizando consultoria normal, onde o consultor entra, faz o trabalho e vai embora. Nós fizemos aqui em algumas empresas, só que mediante a necessidade de vocês em transferência de conhecimento, nós criamos a mentoria Lean, que eu vou explicar mais para frente como ela funciona. Só que eu quero mostrar para vocês que no nosso modelo, que nós conseguimos trabalhar com o governo federal, apresentamos em 2018 e conseguimos ganhar a concorrência de Santa Catarina, nós conseguimos aí um ganho médio em 65 empresas atendidas com o subsídio do Sebrae de 64% de aumento de produtividade. Então, a mentoria, ela teve 98% também de aceitação, e é uma metodologia capixaba. E quais são as premissas dela? A premissa dela principal é a transferência de conhecimento. Nós aqui, o consultor, ele é um mentor e não mais um consultor. Ele tira o crachá de engenheiro de produção, de mestrado, e entra com aquele cara. Muitas das vezes, né, os empresários, não é menosprezando, falam que grande parte, principalmente a construção civil, que eu trabalho muito, que o cara só tem 4ª série. Não tem problema, tá? Com a ideia do mentor, quem vai ser o responsável, que a gente vai comentar, vão ser 2 equipes na empresa de vocês, né, quem for selecionados, com 4 pessoas que vão fazer essa transferência de conhecimento. Então, o mentor ensina para 4 líderes, que vão ser os mentorados, que vão ensinar para essas equipes, de 5 a 6 pessoas das suas operações, ou a operação inteira dele. Então, não mais o consultor entra para ensinar lá a parte que bate o martelo, ele vai ensinar ali um gestor de produção, ou um líder informal da produção, para ele gerar esse repasse de informação, tá? Para o conhecimento não ficar travado ali naquele cara. Então, por isso que a gente pede que seja um mentorado que tenha capacidade ou autonomia de liderança um pouco dentro da empresa, para poder ter uma equipe que a gente chama de Kaizen, ou melhoria contínua. Também o que é tão importante, que já é foco do Mentoria Lean, ou que vocês ouvem muito na TV, né? Que é redução de desperdícios e gargalos. É o primeiro ponto, grande importante, porque um gargalo, ele não influencia só aonde ele está, ele influencia desde compras até lá na entrega no cliente. Então, eu posso comprar muito, mas se esse gargalo trava, eu não entrego para o meu cliente de qualquer forma. Menor tempo de produção, ou seja, conseguir olhar minha produção, ter uma gestão visual dela tão importante, e com processos empíricos, tudo no papel, tá? Por enquanto, é a primeira fase. Eu não vou gerar nada, eu não vou pedir RP, nada de vocês, é tudo no papel, cartolina, post-it, para gerar essa visibilidade da operação. Ganho de produtividade. Quando a gente fala no mínimo e ganho, e eu mostrei na tela anterior 64, é porque cada empresa, geralmente, metal mecânico, a gente consegue 200, 150, 120. Só que a gente coloca, né, por média estatística, a gente consegue trabalhar hoje com reparação automotiva, só para vocês verem, padaria, a gente vendeu bastante. Então, por isso que a gente coloca um ganho de 20%. E quando a gente fala um ganho de 20%, tem uma operação, não é que eu vou produzir 120 produtos, quer dizer que com os mesmos 100 produtos que eu produziria, eu vou ter 20% a menos de recursos utilizados, tempo, movimentação, pessoal. Então, a ideia é utilizar, produzir a mesma coisa, porque vocês têm demanda, não adianta produzir muito, né, sem demanda, mas com utilização menor dos recursos. E melhor tomada da gestão, né? Melhor visualização da gestão, porque para a tomada de decisão. Porque é tão importante ter a gestão visual, isso em mãos, né? Vai ter um mapa de fluxo de valor dentro desse processo, que eu vou explicar um pouquinho para frente, mas é um mapinha que gera
que são o que gera agregador ao cliente. Então, o Lean Manufacturing, o que ele preconiza? Desculpa se eu tenho uma telinha aqui na minha frente. O que ele preconiza? Ele preconiza o pensamento enxuto. Ele não é só uma questão de processo. Quando a gente fala em processo, beleza, como eu vou melhorar os processos? Eu tenho que melhorar as pessoas. Então, quando a gente fala isso, como uma cultura japonesa já preconiza, que é a melhoria contínua, nós temos que ter toda essa etapa aqui antes de começar o processo. E por isso que a gente pede muitas empresas que forem entrar, para já começar a entender que não adianta nada eu ir lá falar com o operador e de manhã ele faz a mesma coisa. A gente precisa desses mentorados com foco na melhoria contínua, porque vai gerar o que a gente chama da perfeição. O japonês fala muito isso, né? Então, explicando desde o início, a gente vai olhar o que gera valor para o cliente, muito importante isso, porque na maioria das vezes a gente busca fazer o que é melhor, mas às vezes o cliente não está querendo aquilo. Um exemplo muito legal é uma das empresas que nós trabalhamos, nós temos, só nesse projeto do Sebrae que gerou 65 atendimentos, hoje nós temos mais de 120. Então, uma das empresas, o que ela fazia? Para dar mais, achando que o produto ia machucar, ia quebrar, né, no transporte até o cliente, ele botava insufilme, botava aquele plástico no entorno para dar menos mobilidade, para não bater e etc. Então, quando chegava no cliente, o cliente tinha que pegar um funcionário do administrativo, ficar 2 horas tirando aquele plástico. Para nós, da indústria, poxa, legal, levei um cliente, chegou certinho, mas para o cliente é perda de tempo, porque ele tinha que pegar um funcionário toda vez que chegava e ficar tirando plástico lá do negócio. Então, isso é tão importante quanto nós trabalharmos, olhar na visão do cliente como empresário. Também gerar um fluxo de valor, ou seja, o que eu tenho de valor na minha empresa e retirar o que não gera valor. Ter um fluxo contínuo, ou seja, todas as etapas trabalhar seus tempos de ciclo. Eu ter um operador que tem um tempo, outro que tem outro, porque a máquina trabalha em tempos diferentes. E não botar aquela máquina que trabalha muito, que tem alta capacidade de produção, sendo que o operador anterior não tem a mesma capacidade. Isso é um fluxo contínuo. Lógica puxada, ou seja, eu ter uma ideia de demanda ou trabalhar em cima do que o cliente me pede para evitar estoques, tá? Muitos me perguntam, tem indústria que precisa de estoque, mas intermediários, comprar demais, às vezes eu quero comprar barato, mas esse produto fica estocado e ele estraga, ou se perde, ou não tem o controle, para a gente gerar a perfeição. Essa é a primeira etapa, que é o pensamento. E depois a gente vai chegar nos agregadores de valor para o cliente. Ou seja, vai ser feito uma cartolina, um post-it, depois de fazer esse diagnóstico, chega na empresa e mostra, ó, verde, a gente vai botar lá no gestão à vista, na paredinha de vocês da operação. O que gera valor para esse cliente, como eu tinha falado? Então, eu vou botar em verde. Pô, gera valor eu tirar esse plástico daqui, então vamos fazer ele mais. Coloca verde. Amarelo, o que eu tenho que manter e eu tenho que minimizar, porque ele não gera valor visível para o cliente. Então, eu ponho amarelo nesse post-it. Em vermelho, o que eu estou fazendo hoje? Botando esse plástico que não está gerando valor? Então, eu ponho em vermelho. E com isso eu vou trabalhando as etapas dentro da operação para ver os pontos principais. Vejam, é tudo empírico, é bem simples, não, nesse primeiro momento da escadinha da 4.0. Para a gente ter uma máquina robotizada, a gente não pode automatizar o desperdício. Ou seja, a gente precisa trabalhar primeiro processos manuais. Depois a gente vai fazer o mapa de fluxo de valor, que é realmente ver dentro da empresa, dessas informações que a gente gerou, que agrega o valor para o cliente, o que na operação eu tenho que melhorar? Então, é feito um mapa, onde você vai, não é o mapa nem o fluxograma, vai fazer um quadradinho, onde vai ter todos os fluxos, onde aqui pedido, matéria, tem estoque intermediário, então, tudo isso a gente vai analisar os ciclos para ver onde tem que trabalhar, onde está o pior gargalo. Por quê? Porque dentro desse gargalo, perdão se eu estiver falando rápido, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, onde está esse gargalo, a gente vai analisar os 8 desperdícios. E onde estão esses 8 desperdícios? Quais são esses 8 desperdícios? Primeiro, o tempo de espera. Quanto tempo um operador de uma linha de produção, ou compras, ou fornecedor demora a entregar?
Transporte, manuseio, transporte excessivo, às vezes eu tenho um contrafluxo, uma parte da produção é de um lado, outra na outra, gera um contrafluxo, talvez uma movimentação ali já reduziria em 100%, só de colocar uma linha do lado da outra. Superprocessamento, ou seja, às vezes eu estou querendo trabalhar tanto o meu produto que eu passo ele 3 vezes pela qualidade, para ele olhar para ver se quebrou ou não, sendo que só seria necessário um. E mesmo assim a gente conseguiria manter a média de qualidade. Estoque. Qual que é o estoque? Não é só o estoque que eu gero inicial de matéria-prima ou insumo, tem os estoques intermediários também, que são os vulgos dentro da empresa supermercados. Então, às vezes, a gente tem muitos supermercados entre as linhas que a gente pode colocar num lugar específico e reduzir a movimentação com uma pessoa buscando, que aí já entra na movimentação, estoque. Defeitos. Qual que são esses defeitos? Onde está gerando defeito? Qual que é a linha para a gente identificar? Má utilização, isso aqui é uma das coisas que a gente coloca bastante, né? Que é a má utilização do capital humano. Às vezes a gente tem um operador que pode fazer muito mais, ou está numa linha batendo o martelo, sendo que ele pode bater o martelo, pode colocar o parafuso, pode dar o setup da linha de produção, e a gente deixa esse cara parado ali porque acha que através da movimentação, ou um estoque desnecessário, ou um transporte que está tendo, esse cara está sendo mal utilizado. Se a gente reduzir tudo isso, em vez de demiti-lo, eu vou botar onde ele agregue mais valor, porque muitas das vezes, quando a gente faz esse trabalho, parece que um operador é desnecessário. Não, não é essa a ideia. A ideia é vocês crescerem e botar esse cara para trabalhar em outras áreas, gerando, agregando mais valor para a empresa. E diferente do superprocessamento, é a superprodução, tá? Apesar de parecerem similares e análogos, não são, porque a superprodução eu produzi demais. Às vezes o cliente pediu 50, eu produzi 100 para deixar em estoque. E esse estoque fica parado, eu não tenho um controle visual, não tenho nada. Então é muito importante entender isso, produzir o que o cliente tem para evitar estoque. Entendam, ó, como que eu disse, tudo, um pontinho desse gera esse, gera esse, gera esse, e é aí onde a gente vai encontrar o maior gargalo da operação. E aqui, só para finalizar tudo isso que eu falei, o que é a Casa Lean? A Casa Lean é essa seta aqui, ó, que é a excelência. Para chegar à excelência, a gente tem que começar com a base. A base é a estabilidade. O que é estabilidade? É eu começar os processos de padronização. Vocês viram que com tudo isso, eu tiro, às vezes, do campo do tácito, de falar, eu acho que o cliente quer isso. Eu acho que o meu operador quer isso. Eu acho que a operação quer isso. Porque a gente vai usar tantas ferramentas aqui embaixo, formulário, PDCA, muitos já devem conhecer o PDCA, que é o Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Ação Retroativa. 5S, uma das ferramentas principais, que a maioria das empresas falam, ah, Bruno, mas tem que manter higiene, organização, como que eu vou fazer isso? Então, o nosso consultor vai ensinar para vocês por que ter 5S, né, que a maioria... às vezes o cara tem 20 anos lá batendo martelo, ele deixa o martelo ali, mas por que? A gente ir lá explicar para ele. Para primeiro gerar a estabilidade. Gerando a estabilidade, eu já começo o primeiro processo de melhoria contínua. Aí eu gero as duas casinhas, os dois pilares aqui do Lean Manufacturing, que é o fluxo à esquerda e a qualidade à direita. Ou seja, que aí eu vou trabalhar várias ferramentas. Uma simples para vocês entenderem, os 5 porquês. Eu pego uma causa lá e vou, por quê? Por quê? Porque até falar assim, ó, não tem mais o que trabalhar. Jidoka, trabalhar uma parte de automação, nem que for a manual. Aqui à esquerda, gerar o fluxo. O tact time, em português, seria o tempo de ciclo. Eu saber quanto tempo em cada operação. Se aquele operador faz um equipamento em 8 segundos, se faz em 10, eu vou saber, cada operador meu, quanto ele está trabalhando. É feito sim, tá? Só para vocês entenderem, manualmente, vocês vão aprender a calcular, ficar do lado do cara e ver quanto tempo ele está fazendo, através de cálculos médios, entre produção e o que ele produz, tá? Produção total. Para chegar aqui, gente, ó, à excelência. E a excelência, como vocês podem ver, ó, é desenvolvimento humano e satisfação do cliente. Não é algo processo, gente. Para gerar excelência, a gente tem que trabalhar com o ser humano, trabalhar com pessoas, trabalhar com vocês. E esse é o objetivo do Lean Manufacturing, tá? Gerar crescimento profissional, gerar zero defeitos, baixo custo, resposta rápida
e valorização e reconhecimento, né, desse profissional que está buscando essa melhoria contínua. Então, essa é a base da mentoria Lean, tá, gente? Buscar transferir a cultura através dessa casinha, agregando valor ao cliente, tá? E como é feito isso? Aí aqui eu vou explicar o processo para vocês, perfeito? Como que é um processo que vão ter 3 empresas que a gente não sabe o porte, tá, Vinícius? Eu não posso dizer o tempo exato do cronograma hoje, mas vai variar entre 2 meses e meio a 4 meses, pelo porte que a gente conversou aquele dia, tá? Então, vai depender, porque a gente vai colocar esse grupo de 3 pessoas e nós vamos ter, nesse treinamento, que a gente chama de treinamento, que é o repasse de informação, as fases remotas. Essas fases remotas são para ensinar aquelas ferramentinhas da Casa Lean e poder ensinar para essas 8 pessoas da operação em conjunto, tá? Elas poderem aprender, mas somente são 3 fases remotas que não são feitas subsequentes, são feitas durante esse processo de 2 meses e meio a 4. Porque vem a primeira fase. A primeira fase é a abertura, vamos falar, é o chute inicial, kickoff, onde a gente vai fazer o mapeamento do estado presente da operação e a coleta de indicadores. Só que, para ensinar como essas pessoas vão fazer, vão ser essas 24 pessoas, todos que puderem participar, nem sempre a gente sabe que pode participar todo mundo, mas o que puderem participar, para poder aprender as 12 ferramentas do Lean Manufacturing e os 8 desperdícios que eu mostrei. Após feito essa fase, que provavelmente o consultor vai em cada empresa, vai fazer 3 a 4 visitas em cada empresa, para eles poderem fazer um diagnóstico, a gente vai para a segunda fase, que também tem um treinamento, que aí vai, que eu lembro que eu falei, estabilidade, aqui já é o diagnóstico, e agora a gente vai trabalhar com plano de ação para gerar estabilidade. E aí a gente faz uma outra reunião, pegando o mapeamento do estado presente, gerando ele já um estado futuro e definindo um plano de ação e pegando esses mentorados e já fazendo todo o plano de ação para entrar na segunda fase, que é a fase de intervenção. Aqui não tem nenhuma visita presencial, porém agora é tudo na empresa. É em torno de 5 a 6 visitas que o consultor vai lá, que a gente chama Gemba, que é na prática, vendo suporte para gerar estabilidade na operação. E a última fase, que é a cereja do... Oh, meu Deus! Que é a cereja do bolo, que vai pegar tudo que foi aprendido aqui nesses 2 meses e meio ou 3, e vão ser as últimas visitas, que vai ter uma outra fase presencialzinha de meio-dia, onde essas pessoas vão falar dos resultados, o que deu certo, o que deu errado, porém a gente não para por aí. Vamos pegar projetos futuros, porque tem empresa de 20, 30 anos, a gente não vai conseguir trabalhar toda a operação nesse ponto, mas tem outros projetos que vocês vão aprender a fazer. Então, o consultor ainda vai fazer mais 2 visitas, ou 3, vai depender do que a empresa precisa para os novos projetos. E aí, todas essas 3 primeiras fases aqui, quem vão fazer vão ser vocês. Mas a ideia é que nessas últimas visitas, a gente consiga gerar melhoria contínua, que vocês sejam capazes de gerar novos processos, tá? Lembrando que todas essas visitas semipresenciais, remotas, elas serão feito um estudo de caso, não é nada escolinha, tá? Entenda, a gente não... na nossa parte de consultoria, a gente não precisa trabalhar exatamente com os processos do MEC, porque o MEC engessa muito, teoricamente, a educação, né? Então, a gente pode trabalhar com estudo ativo. Então, vai ser dado um estudo de caso de uma fábrica. O que essa fábrica precisa fazer para melhorar? Aí, o consultor vai sugerir, o 5S pode resolver isso. O Kanban, que é a gestão visual de indicadores. Como que resolve com o Kanban esse problema da fábrica, entendeu? Então, vai ser muito legal, porque gera muita interação, gente. Eu falo isso porque a gente tinha um Lean Game, que ele não pode ser aplicado devido a Covid, porque ele é presencial. Então, a gente transformou esse Lean Game, que é uma gamificação do processo de ensino, em um estudo ativo agora remoto, que a maioria, né, das pessoas entram, não, Bruno, vou ter que estudar muito, né, já estudei 35 anos da minha vida. Não, a ideia não é estudar, porque a ideia é gerar o conhecimento aqui, porque é na prática que a gente vai ter realmente a transferência disso, tá? Não adianta. Glasser diz, né, que 20 a 30% a gente retém olhando, vendo,
ou ali na sala de aula ou atuando. Mas quando a gente tem experiência prática, a gente retém 70% a 80% do conhecimento adquirido. Então, isso é muito importante, porque, apesar de ser um número de 8 pessoas, vai tirar da minha operação, Bruno? Não vai tirar. Eu estou no momento de alta, muitos me falam isso, é melhor tempo de momento de alta, porque a gente não vai em nenhum momento extenuar a operação de vocês, parar. Tudo vai ser programado para vocês não terem perda de processo, tá? A ideia é essa, perfeito? E um exemplo para vocês da Estrela Vidros, que participou. Estão escutando? Não. Que eu não transmiti direito. Espera aí, só um minutinho, que eu esqueci de incluir som aqui. Perdão. Agora eu acho que vai. Está escutando agora? A Estrela Vidros é uma empresa sem Positivo, estamos escutando. mais de 40 anos de existência, fornecendo todos os tipos de vidros para construção civil e indústria moveleira. O Senai trouxe para nós a oportunidade de conhecer as ferramentas que as grandes empresas utilizam. A mentoria Lean, ela nos fez despertar para melhoria contínua. Fez-nos ver que as coisas poderiam ser diferentes da forma com que a gente fazia as nossas tarefas. Com o auxílio das ferramentas do Lean, nós conseguimos reduzir em até 70% a movimentação e em 100% o tempo de espera na lapidação. O sucesso da mentoria Lean foi tão grande que nos fez buscar novos programas de aperfeiçoamento produtivo no Senai. Então, o que eu quero colocar, que ela não foi paga, tá? Só uma brincadeira, mas a Osana da Estrela Vidros é uma parceiraça nossa, já está com processo de sensoriamento com a gente, subindo a escada da 4.0, tudo que a gente tem, ela fez o piloto, só para vocês entenderem, a mentoria é muito nova, ela começou em 2019, o Lean já é antigo, desde a Toyota, que em anos 70, 80 foi sendo aprimorado para vários nomes na parte de administração, tanto de industrial quanto administração de empresas no geral, mas ela não foi paga. Então, o que ela botou ali é que ela não pode passar resultado financeiro, mas vocês entendam, como empresários, eu e a Thalita estamos falando como empresários, nós vamos botar meta, não é algo que fica no intangível, é algo com meta, e na última fase a gente coloca essa parte e vê os resultados que foram atingidos, tá? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Esse é o meu número, se tiverem algumas dúvidas com relação ao valor financeiro, etc., com Vinícius, mas com relação à metodologia, se vocês tiverem alguma dúvida, não tiver tempo de me ligar, manda um WhatsApp, pode passar por e-mail, quiser mais alguma informação técnica, estou à disposição. Não sei se eu falei muito rápido, porque falar também, explicar muito não ia gerar muito, ia extenuar vocês, mas é isso que eu tenho para passar. E aí eu fico aberto a dúvidas aí, se for o caso. Bruno, obrigado. Foi bastante esclarecedor, pelo menos para mim, eu imagino que para todo mundo. Só informando a todos, essa reunião está sendo gravada. Então, o Celito, por exemplo, que entrou mais tarde, se quiser assistir as partes anteriores, vai estar gravada. No final da reunião, a gente passa o link para o grupo. Senhores, dúvidas? Fiquem à vontade. Desculpe, senhores e senhoras, foi politicamente incorreto. Quando gerou dúvida, ou é bom, não sei, né? Não, por mim foi bem explicado e é bem interessante o programa. Eu estou ouvindo mal. Leonardo, você levantou a mãozinha. Isaías está do lado aqui. Está vendo aqui? O microfone, está difícil de ouvir. Senhores, bom dia. Bom dia. Eu já tinha visto essa apresentação lá em casa, numa live, e achei muito interessante. Parabenizar aí a iniciativa do Senai. E se a gente puder ser contemplado aqui, ele será muito bem-vindo. Show. Parabéns a todos aí. Obrigado. Nossa empresa, Bruno, é a empresa que trabalha sob encomenda. Nós trabalhamos em 2 tipos de encomenda: encomenda fabricada e encomenda de serviço. Então é bem complexo o processo aqui, mas eu acho que vai ajudar. Vai ajudar, sim, com certeza.
Todas as ferramentas são boas, né? Então, Léo, você me permite, né? O Vinícius chamou de Léo, vou te chamar de Léo também. Então, o que acontece? Mesmo sendo sobre encomenda ou sobre projeto, a gente consegue trabalhar os processos em torno, porque eu não vou ensinar você como você faz o seu projeto, o seu core business, que é a sua inteligência. Eu vou ensinar a melhor maneira de você trazer esse projeto, trabalhar ele o mais rápido possível, para ele chegar no cliente final com qualidade, entende? Então, por isso que quando eu falo para você que a gente trabalha em padaria, padaria faz pão, faz confeito, faz utiliza, então, açúcar, trigo, para fazer várias coisas. Então, eu vou pegar esse processo e vou conseguir tangibilizar ele para você, para tudo no entorno, seu compras, trabalhar melhor, entende? Porque quando você trabalha muito sobre projeto, você tem que ter uma área administrativa muito rápida, os seus fornecedores entregando muito rápido. Então, a gente vai calcular os tempos médios disso para você ter esse conhecimento da melhor forma possível e conseguir gerar um lead time, que a gente chama, que é o tempo de chegada do projeto até o cliente de forma mais assertiva, tá? Então, mesmo sob projeto, não é fácil, eu sei que é complicado, a Perfil Alumínios aqui, que é uma empresa nossa, também trabalha assim, tudo é diferenciado e nós fizemos um trabalho muito bom lá, então a gente tem bastante conhecimento nesse ponto também, tá, Léo? O Bruno, são 80 mil produtos diferentes um do outro, tá? Perfeito. Atualmente, né? A Itamil a gente já tem uns colegas, né, que não sou só eu, né, tem mais 14 no estado, e vocês são bastante reconhecidos aqui pela nossa área de mercado aqui, a gente agradece muito a participação de vocês, tá? A gente gostaria... Eu acho que se vocês puderem ajudar a gente, com certeza, o Vinícius sabe aí, eu tenho muita coisa já informatizada, né, mas tem que fazer o trabalho igual o Lean pede, né? Seguindo passo a passo, né? E pegando essa informatização, que fica mais fácil, né? Para a gente poder descobrir os índices, descobrir onde estão as falhas, para a gente poder atuar, né? E vir reduzindo os tempos, né? Porque o tempo de entrega é muito importante, né? Igual você falou, você gerar, então você vai gerar produtividade, né? Entregar mais rápido, mais produtividade, né? Então, é interessante, é isso aí que a gente quer mesmo, entendeu? Vamos analisar e a gente está com vocês aí, tá? Quem manda é o Vinícius. Felipe, vi sua mão levantada e desceu. Você tem questão? A minha pergunta... Olá a todos, tudo bem? Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, é um programa recente, né? Vocês já aplicaram aqui no estado mais ou menos em quantas empresas, quais os principais segmentos que vocês conseguiram aplicar, e se você pudesse comentar um pouco sobre os resultados obtidos, seria interessante. Obrigado. Eu queria só fazer um parênteses, que eu achei bastante interessante, que o piloto de vocês foi com 18 atendimentos, e o nosso projeto é com 18 empresas. Eu gostei muito desses números, é bem cabal. Segue lá. Então, Felipe, a mentoria Lean nasceu, eu não sei se você participou desde o início, de um programa, nós aqui recebemos vou começar do início para ficar mais fácil para você entender. Nós éramos um Instituto de Metal Mecânica até 2018 e passamos a ser o Instituto Senai de Tecnologia em 2018 em eficiência operacional. Em 2018, nós recebemos o Brasil Mais Produtivo do Governo Federal, que nos especializou em Lean Manufacturing. Só que em 2019, nós recebemos muitos pedidos, como de vocês, de transferir esse conhecimento, porque tinha lá 220% de aumento de produtividade. Nós aplicamos no Espírito Santo, na metodologia normal de consultoria, em 2018, em torno de 60, 70 empresas, e muito delas falavam, a gente não tem esse conhecimento, ficou e foi embora com o consultor. Em 2019, nós passamos o primeiro semestre criando essa metodologia, a Celó também nos demandou sobre um produto chamado Lean Game, trabalhar Lean Manufacturing, que eles também trabalham muitos anos Lean Manufacturing, desde os anos 80, lá da mesma maneira, e nós criamos a mentoria Lean em 2019. E começamos o primeiro piloto com a Estrela Vidros, com a Grifos, empresas assim que falaram assim, Comper equipamentos rodoviários aqui. Então, foi em Vila Velha, né? Que eu estou em Vila Velha. Então, eles compraram a ideia. E aí deu certo. Nisso que deu certo, a gente foi ao Sebrae.
Sebrae, você subsidia uma parte aqui, sendo um produto inovador. Foi quando, em julho de 2019, eu entrei em agosto, começamos a comercializar em grande escala para micro e pequeno empreendedor. E conseguimos hoje 120 empresas. O programa terminou hoje o subsídio, esse mês, e temos aí 120 empresas atendidas, sendo 40 mais ou menos na metodologia atual, e como entrou a Covid, a gente não conseguiu aí em março, mas fizemos em torno de 75 empresas na mentoria Lean. Quais foram os resultados da mentoria Lean? Aumento em torno de 64% de produtividade. Lembre-se, produtividade não produzo 100 ou 164. Eu produzi 100 com 64% menos dos recursos que foram analisados, tempo, movimentação, superprocessamento e assim sucessivamente. Tivemos 98% de aceitação dessas empresas. Sabe o que é 98%? As empresas gostaram. Não tivemos nenhum tipo de cancelamento dessa metodologia e conseguimos atuar com esse número de empresas. De empresa grande, médio, grande porte, nós temos o principal exemplo, que é a Alinutri hoje, que é a antiga Nutriaves, como o nome comercial, acho que ainda continua como Nutriaves. Nós fizemos esse projeto hoje, ele iria partir em março para uma segunda etapa com 18 pessoas, tá, Vinícius? Fizemos com 18 pessoas, primeiramente, um custo bem alto, reduzimos, tá? Mais de 40K aí foi, e deu muito certo que a gente duplicou esse custo para ele, duplicamos o número de pessoas quase, e estamos com esse projeto aguardando a Covid passar, que ele está subsidiando com o próprio dinheiro, ele está com recurso próprio fazendo. Então, é o maior exemplo que a gente tem. Fora esse vídeo, eu tenho outros também da Grifos, que fez com a gente, que, assim, nenhum dos empresários gostaria depois, a gente vai pedir, a gente participando desse também, fazer um depoimento para a gente, que a gente fica muito, muito grato a isso, né, nesse ponto, tá? Respondeu sua pergunta, Felipe? No caso, não sei... Esclarecido. Muito obrigado. Qualquer coisa, como eu te falei, eu posso te passar uma lista de empresas que fizeram por e-mail, não sei se você pegou o meu e-mail, Vinícius, se quiser também. Se as pessoas tiverem um pouco, né, dúvida aqui, ficarem ou depois tiver uma pergunta, pode passar para o Vinícius, que ele vai me comentando e a gente vai respondendo pontualmente, não tem problema algum, tá bom? Senhores, mais alguma questão? Isso posto. Bruno, muito obrigado. Para o grupo que está aqui, obrigado pela participação de vocês. Eu assumo, Leonardo, caso eu esteja enganado, me avisa, mas eu assumo que a Itamil já é candidata. Então, já vai entrar no processo de seleção automaticamente. As demais empresas que tenham interesse em participar, podem me mandar ou pelo grupo ou pelo privado, e nós vamos usar aquele critério, caso tenhamos mais de 3 empresas, o critério que foi combinado logo no início do processo, ok? Vinícius. Obrigado. Vinícius. Sim, Alcimar. quem está chamando? Alcimar. Desculpe, Alcimar, diga. como eu estou falando de celular, a mãozinha não me apareceu aqui. Ah, ok. Você me remeteu, Bruno, há 40 anos, quando fiz lá o curso de ensino superior. Você é professor universitário? Não sou. Não. Olha, na época, nós tivemos uma disciplina de custos, aonde o professor fez o seu trabalho, igualzinho, só com outro método, porque não tínhamos todo esse conhecimento de hoje, e nem Sim. o ensino total. Mas ele pegava a disciplina e levava para o chão de fábrica. E de lá, dos 40 alunos, no mínimo 10 saía com emprego na mão. Você, Perfeito. perdão aí, Vinícius, mas, de repente, a instituição levar para um curso de engenharia de produção, engenharia mecânica, ou qualquer outra ligação dessa área, olha, esse evento de vocês vai cair igual uma luva. E quem banca todo era a empresa que estava recebendo esse incentivo e conhecimento. Então, era uma disputa tremenda. No ano anterior, o professor fazia o lançamento do projeto e escolhia 5 ou 6 empresas. Era uma guerra para poder receber esse projeto. Muito bom, tá? É igualzinho de vocês. Maravilhoso. Saiba, rapidinho, Silmar, que o Senai, também na nossa parte prática, estou falando do Lean, mas nos nossos cursos,
Hoje a gente está montando o Senai CETEC ali na Vitória, que é o mais antigo, está em reforma, que vai ter um centro de cibersegurança com treinamento de realidade de ataque. O cara vai treinar. No Civit, a gente tem várias baias de solda, de mecanização. Então, assim, nós já temos, o Senai já tem, por falar nem dos anos 80, desde os anos 80 nós já partimos para esse viés. E na nossa parte de consultoria também. Nós focamos mais nas pessoas hoje, do que realmente nos processos, quando é isso, né? Porque são as pessoas que mudam os processos, não são os processos que mudam as pessoas. É a cultura que muda para a gente poder gerar melhoria contínua. Isso que é tão importante aqui, que eu queria falar para vocês, tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês. Senhores, então, obrigado pela participação. Bruno, obrigado pelo suporte. É possível mandar essa apresentação para eu passar para as pessoas? É possível sim, Vinícius. Ok, manda para mim e eu passo para o grupo. Fechou. Muito obrigado, gente. Até. Um abraço, obrigado. Obrigado. Abraço, obrigado. Bruno.